Amém. Obrigado, irmão Laerte. O saúde dos amados irmãos e amigos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos, neste momento, louvar ao Senhor através da reverência, da atenção, à sua poderosa palavra, o meio principal através do qual Deus fala conosco nos dias de hoje. E eu já começo citando uma frase de Nicolau Maquiavel. Creio que muitos já ouviram falar sobre ele, mas talvez não todos. Então, Maquiavel foi um filósofo que viveu aproximadamente nos anos 1500 e que se tornou muito conhecido, muito famoso por falar sobre política. O seu livro mais conhecido, que tem como título O Príncipe, Maquiavel disse o seguinte, escreveu a seguinte frase: é bem mais seguro ser temido do que ser amado. É bem mais seguro ser temido do que ser amado. Para esse importante filósofo, escritor de política, então, tanto o amor como o temor eram coisas importantes que um líder, que um príncipe, deveria receber dos seus liderados. Porém, se esse líder, ou se esse príncipe, tivesse que escolher apenas um dos dois, para Maquiavel, seria melhor, seria mais seguro, seria mais importante que esse líder escolhesse ser temido. Para ele, ser temido era mais seguro, era melhor do que mesmo ser amado. E aqui nós vemos, irmãos, que existe uma grande diferença entre a ideia de Maquiavel e aquilo que Deus nos revela na sua palavra. É claro que Deus deseja ser temido por nós. Nós vimos isso domingo passado, e os motivos pelos quais Deus deseja ser temido é porque o nosso temor a Deus vai nos ajudar, primeiramente, a obedecer a Ele. Quem teme a Deus, obedece a Deus. E, consequentemente, quem obedece a Deus é recompensado por Deus, é abençoado por Deus. Então, sim, Deus deseja que suas criaturas o temam. A diferença, porém, é que o temor não é aquilo que Deus mais quer de mim e de você. Não é o sentimento mais importante que Deus deseja receber de nós. Deus deseja ser temido. Mas para Deus, o amor é ainda mais desejável do que o temor. O amor para Deus é o mandamento principal. É o grande mandamento. Não estamos aqui desfazendo nada, pelo contrário, fortalecendo. Mas Paulo diz que existe um caminho sobremodo excelente. Então, em inúmeros lugares das Escrituras, nós vemos que o amor é o mandamento principal, é o grande mandamento da lei. Inclusive, na famosa passagem, na qual iremos meditar nesta manhã. Para isso, eu peço que você abra a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 6. Vamos meditar apenas em 2 versículos, versículo 4 e versículo 5. Repito, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e versículo 5. Aqui nesses 2 versículos nós iremos compreender, irmãos, nós vamos encontrar 2 questões importantíssimas acerca do nosso amor a Deus. 2 questões essenciais acerca do nosso amor a Deus. Primeiro, nós veremos o motivo lógico para amarmos a Deus, e em seguida, nós veremos a causa ou a maneira correta de amarmos a Deus. É mais ou menos como se fosse uma causa e uma consequência. O motivo que nos leva à maneira correta de amar ao Senhor. O motivo lógico para amarmos a Deus se encontra no versículo 4. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz:
Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã que o Senhor nos concede. Obrigado por este momento de louvor ao Senhor e também, Pai, de recebermos algo da Tua parte, algo necessário, algo importante para cada um de nós, por meio do Teu Espírito e da Tua Palavra. Nos ilumina agora, Senhor, nos abençoa, nos fortalece e nos transforma, nos faz entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Pois tudo isso eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o primeiro versículo, ele inicia ordenando que Israel ouça, ordenando que Israel escute. E aqui eu vejo, irmão Laerte, que o cristão é, antes de qualquer coisa, um ouvinte. Vou repetir. O cristão é, antes de ser qualquer coisa, o cristão é um ouvinte. É claro que ele não pode ser apenas isso. Tiago 1:22 vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então é claro que ser ouvinte da palavra, ser ouvinte das coisas de Deus, não é a única coisa que eu devo ser, mas é a primeira. E por que é a primeira? Porque eu só vou fazer o que Deus quer se primeiramente eu souber o que Deus quer. Tudo o que eu vou ser diante de Deus depende de, primeiramente, eu ouvir de Deus o que Ele quer em relação a mim. É por isso que esse verbo ouvir ele é tão frequente aqui em Deuteronômio. Observe comigo algumas referências nas quais o verbo ouvir aparece. Capítulo 5, versículo 1. Então Moisés convocou todo Israel e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Capítulo 6, versículo 3. 6 e 3. Ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Capítulo 9, versículo 1, Deuteronômio. Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. Capítulo 20, versículo 3. Deuteronômio 23. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Para concluir, 27 e 9. Deuteronômio 27 e 9. Então Moisés, tendo ao seu lado os sacerdotes levitas, disse a todo Israel: faça silêncio e escute, ó Israel. Agora você se tornou o povo do Senhor, o seu Deus. Deus ordena frequentemente que o seu povo ouça. Deus ordena frequentemente que o seu povo escute. Essa é a primeira coisa que devemos ser. Atentos, ouvintes da palavra de Deus. Atentos, ouvintes da voz de Deus. Se nós não escutarmos bem o Senhor, nós não saberemos o que Ele quer e nós viveremos em desobediência a Ele. Poderíamos até achar que estamos obedecendo, quando na verdade não estamos. Por isso, é frequente em Deuteronômio: ouça Israel, escute Israel. E não apenas em Deuteronômio. No restante das Escrituras, por exemplo, no livro de Provérbios, vamos encontrar várias vezes o autor Salomão, o autor principal, dizendo: ouça, meu filho, os meus mandamentos. Escute, meu filho, as minhas instruções. Estamos lendo o provérbio do dia, na hora do almoço lá em casa. E sempre nós
notamos essa ordem se repetindo: ouça, escute, preste atenção. Quantas coisas nós perdemos desde a infância, passando pela juventude até a vida adulta, porque não ouvimos o que Deus quer nos dizer. Nós não escutamos, nós não prestamos atenção. E não apenas em Provérbios, Jesus, ele aparece e diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus repete, inclusive, há um momento no ministério de Jesus que ele está pregando, e de repente uma mulher se levanta e começa a gritar, dizendo: bem-aventurada a mulher que te deu à luz, os seios que te amamentaram. É como se a mulher estivesse dizendo: que mãe bem-aventurada a mãe desse menino, a mãe desse homem, olha que homem virtuoso. Ah, se eu fosse mãe do menino desse. Sabe o que Jesus disse para ela? Mais bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Jesus está dizendo que melhor do que ser mãe dele é ser ouvinte e praticante da palavra dele. Praticante vem depois de ouvinte. Eu não posso ser só ouvinte, mas eu só serei praticante se primeiro eu ouvir. É por isso que lá em Apocalipse, Jesus envia 7 cartas às 7 igrejas, e em cada carta ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está falando nos dias de hoje através do Espírito. O Espírito fala através da palavra, o Espírito fala à igreja. O Espírito está falando agora. A pergunta é: estamos ouvindo o que o Espírito está dizendo? Estamos sendo bons ouvintes do que Deus quer nos dizer por meio de sua palavra e de seu Espírito? Pretendo, nesta próxima semana, iniciar uma série de reflexões às tardes sobre detalhes das 7 cartas. Que Deus nos abençoe a ouvir ainda mais o que o Senhor quer nos dizer. E a pergunta é: o que Israel deveria ouvir? O que eu e você devemos ouvir? Volta lá para Deuteronômio 6:4. Como eu disse, ele diz: ouça, ó Israel. Mas a pergunta é: ouça o quê? Escute o quê? Versículo 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouça, ó Israel. Pense numa verdade que não apenas o povo de antigamente, mas o povo de hoje precisa ouvir constantemente. É que só existe um Deus. É que só existe um Senhor. Ah, mas eu já sei disso. Nós já sabemos, na teoria. Mas precisamos ouvir constantemente para não esquecermos de praticar. Deus não está dizendo aqui, amados, que não existem outros seres ou coisas que as pessoas consideram deuses. Deus não está dizendo aqui que não existem deuses inventados. Na verdade, quando nós estudamos o primeiro mandamento, em Deuteronômio capítulo 5, nós vimos que a coisa mais fácil do mundo é fabricarmos deuses para nós mesmos. É tratarmos pessoas, é tratarmos objetos, é tratarmos o dinheiro, é tratarmos a nós mesmos como deuses. Então, Deus não está dizendo aqui que não existem coisas ou pessoas que os outros consideram deuses. O que ele está dizendo é que, de fato e de verdade, só existe um. Inventados existem muitos, mas verdadeiros só tem ele. Talvez em alguns desenhos ou filmes vocês já viram algo parecido com um labirinto de espelhos. Um ambiente no qual vários espelhos são colocados um de frente para o outro, e a impressão que dá é que existem vários da mesma pessoa. Você já viu algo assim em desenho ou em filme? Normalmente é o vilão que arquiteta isso. Existem vários da mesma pessoa, mas na verdade, de verdade, só existe um. Os outros são apenas ilusões.
E é mais ou menos isso que a Bíblia nos ensina em relação a deuses. Aparentemente, existem vários, mas, na verdade, todos aqueles não passam de ilusões. De fato e de verdade, só existe um Deus, só existe um ser verdadeiro que merece ser chamado de Deus. E o que é interessante é que na maioria desses desenhos ou desses filmes, os espelhos acabam se quebrando, e a pessoa acaba descobrindo, os espelhos se quebram, as ilusões se desfazem, e se descobre que realmente só existia um ser. E assim também na vida real. Mais cedo ou mais tarde, aquele que crê na existência de outros deuses acaba entendendo que esses outros deuses não passam de ilusões geradas por espelhos que mais cedo ou mais tarde irão se quebrar. E aquela pessoa vai enxergar, tomara que não seja tarde demais, mas ela vai enxergar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É isso que Deus está dizendo. Ah, Senhor, mas não tem os deuses cananitas, não tem os deuses, não tem Baal, não tem os deuses do Egito. Deus não está dizendo que não existem outros deuses inventados. O que ele está dizendo é que só existe um Deus de fato e de verdade, e ele se chama o Senhor nosso Deus. Amém? Então esse é o motivo lógico porque devemos amar a Deus. Só existe Ele. Ele é o único. E é o motivo para amarmos a Deus da maneira correta. E a pergunta é, qual é a maneira correta de amar a Deus? Qual é a maneira correta de amar a Deus? Sabe o que eu percebo, irmãos? Antes de lermos o versículo que revela a maneira correta, é que muitas vezes nós nos orgulhamos do nosso amor a Deus. Nós achamos que amamos Deus demais, que já amamos o suficiente, já amamos mais do que o que é necessário. Nossa, como nós amamos a Deus. Será que temos motivos para achar que já o amamos suficientemente? Qual é a maneira correta, a maneira bíblica de amar ao Senhor? Versículo 5. Nós já vimos que o motivo é o fato de ele ser único. Isso nos leva a querer amá-lo da forma correta. E essa forma correta se encontra no versículo 5. Se prepare, porque é tremendo. Ame o Senhor, o seu Deus. Perceba que é a consequência. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual a consequência desta verdade? De Deus ser único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Escute bem, porque aqui tem coisas mais importantes do que notícia de jornal. Pode ter certeza. Aqui eu vejo, irmãos e amigos, duas verdades importantíssimas em relação à maneira correta de amarmos a Deus. Que verdades são essas, pastor? Primeiramente, Deus quer que o amemos com todos os compartimentos da nossa vida. Deus quer que o amemos, não apenas com algumas áreas. Deus quer que o amemos com todas as áreas da nossa vida. E ele cita três que abrangem praticamente todo o nosso ser, toda a nossa vida. Então imagine que você é uma casa. Imagine que você tem vários compartimentos. Com quais desses compartimentos Deus quer que você o ame? E o que o texto está dizendo é, com todos os compartimentos da tua casa, com todas as partes do teu ser, nada deve ficar de fora do teu amor a Deus. E aqui, para exemplificar, para ficar mais claro, ele cita três. Primeiro, o teu coração. Ame o Senhor com o teu coração. Coração na Bíblia é a fonte de tudo no ser humano. Coração na Bíblia é fonte de tudo.
Coração na Bíblia é a fonte dos pensamentos. Coração na Bíblia é a fonte dos sentimentos. E coração na Bíblia é a fonte das decisões, é a fonte das vontades. Tanto boas quanto más. É por isso que Jesus diz, lá em Mateus, que do coração do homem vem todo tipo de coisa ruim. Por quê? Porque o coração é a fonte, tanto do bem quanto do mal. Tudo que nós fazemos inicia dentro do nosso coração. Então, o que Deus está dizendo aqui, é que o nosso amor a Ele não pode ser uma questão simplesmente externa. O nosso amor a Ele começa com o nosso interior, com o que temos de mais profundo. Não pode ser algo apenas aparente, algo apenas que as pessoas veem, mas é algo que tem que vir de dentro do nosso coração. Quando eu fazia seminário, um dia descobriram algo muito triste em relação a um dos meus professores. Eu lembro que me marcou muito isso. Apesar de ele ser casado, descobriram que ele costumava se envolver com garotas de programa. E por que isso foi um choque para todos nós? Porque exteriormente ele parecia amar a Deus. Ele se vestia muito bem, eu me lembro que ele gostava de se vestir muito bem, sempre de pano passado. Ele falava muito bem, às vezes dava era gastura, de tão bem que esse homem falava, tão educado. Eu achava ele até às vezes ingênuo. Que pastor ingênuo, né? A maneira tão delicada como ele falava. Mas vivia há muito tempo na prática de prostituição. Descobriram porque ele disse que foi fazer um mestrado em um hotel, precisava de sigilo, repouso, e aí se envolveu com pessoas, com mulheres que roubaram tudo dele. E acabou-se chegando à verdade. Quem roubou foram prostitutas. E aquilo nos ensinou que o nosso amor a Deus, ele não pode ser algo apenas externo. O nosso amor a Deus tem que fluir de dentro, do mais profundo do nosso ser, do nosso coração. Em segundo lugar, ele cita o segundo compartimento, que é a tua alma. Ame ao Senhor com o seu coração e com a tua alma. Muitas vezes, alma e coração na Bíblia são sinônimos. Nefesh, no original hebraico, pode ser traduzido por um monte de coisas, mas o mais frequente realmente é alma, é como está aqui. Mas muitas vezes Nefesh também se traduz como a pessoa completamente, a pessoa no seu todo. Muitas vezes Nefesh é traduzido como vida, e aquela vida que está intimamente ligada ao corpo. Então perceba que existe um aumento de camada aqui. Deus começa com o mais profundo coração, e aí ele diz, me ame também com a sua nefesh, com a sua alma, com aquilo que se expressa, com aquilo que é visto, que muitas vezes se manifesta através do teu corpo, através do teu ser, através da tua vida, da tua pessoa, como um todo. E aí, em terceiro lugar, o terceiro compartimento da nossa vida, com o qual ele quer que ser amado por nós, é com as tuas forças. Força, no original, significa basicamente muito ou excessivamente. É aquilo que nós temos em grande quantidade, que pode ser uma força física, pode ser a nossa força intelectual ou até a nossa força material, nossas finanças. E uma das áreas que Provérbios 3 e 9 nos ensina que devemos honrar a Deus é com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Então, amar a Deus com as nossas forças é amar a Deus com os nossos recursos, com o coração aquilo que temos, somos, com a alma aquilo que se manifesta, o nosso todo,
e os nossos recursos, aquilo que sai de nós, aquilo que se manifesta no mundo material, seja força física, seja força intelectual, seja força financeira. Então é assim que Deus quer. Isso tudo nos mostra, irmãos, que devemos amar a Deus com todas as nossas faculdades, com todas as nossas capacidades. Isso é diferente de como muitas vezes um homem diz amar uma mulher, ou uma mulher diz amar um homem. Não sei se vocês já disseram isso ou já ouviram. Às vezes se escuta frases como: existe algo em mim que se atrai por aquela mulher, né? O meu intelecto admira aquela mulher. Mas é só isso. Outras vezes eu tenho sentimento por esta outra, mas eu me atraio de corpo é por aquela. Então, o homem, ele ama com uma parte do seu ser. Ele quer amar o próximo com uma parte do seu ser. Um ele ama com a mente, o outro ele ama com o corpo, o outro ele ama com o coração. Só que Deus não quer ser amado com uma parte do nosso ser. Deus quer ser amado com a nossa mente, mas Deus também quer ser amado com o nosso coração, como Deus também quer ser amado com a nossa alma. Deus quer ser amado com tudo que somos, com tudo que temos. Está vendo? Como é que deve ser o nosso amor a Deus? Nenhuma área, nenhum compartimento do nosso ser deve estar desligado do nosso amor ao Senhor. Uma canção que ilustra isso muito bem é Eu Encontrei Minha Morada. Nós gostamos muito de entoar essa canção e parte dela diz: olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para minhas mãos, cansei do natural. Olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. E a música segue dizendo: toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for para te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for para te sentir, tira ele de mim. Mas vem. Essa música ilustra a decisão que todos nós devemos tomar. Que cada parte do nosso corpo, que cada parte do nosso ser sirvam para amar, para adorar a Deus, senão não servem para nada. Esse é o tipo de amor que Deus deseja receber de mim e de você. Achou muito? Pois não para por aí. Como se não bastasse o fato de Deus querer que o amemos com todos os compartimentos da nossa vida, Deus também quer que cada compartimento da nossa vida ame a Ele completamente. Percebeu a diferença aqui? Uma coisa é eu tocar cada área da minha vida com amor a Deus. Outra coisa é eu entregar cada área da minha vida completamente a Ele. Deixa eu ilustrar. Imagine que tudo que eu possuo e tudo que eu sou são 3 copos. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é representado pelos 3 copos. O que Deus espera de mim? Primeiramente, Deus espera que eu o ame com os 3 copos. Que eu ame com cada um dos copos que eu tenho. Mas não para por aí. Deus quer que eu ame com cada copo completamente vazio de mim e totalmente cheio dele. Deus não aceita, Deus não se conforma que eu entregue a Ele 2 copos totalmente cheios, que eu entregue a minha mente e os meus recursos,
E o copo do coração, eu entregue, mas eu entregue pela metade. Eu digo, Senhor, eu vou te amar com o copo do coração, mas não vai ser completo, não vai ser total. Vão ter coisas que eu vou querer manter, sentimentos que eu vou querer manter no meu coração. Deus não aceita isso. Não é essa a maneira correta de amar a Deus. É por isso que no texto não diz apenas, ame o Senhor com o seu coração, diz. Como é que diz? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Não apenas com a tua alma, com parte da tua alma, mas com toda, de toda a tua alma. Ele não diz apenas com a maioria das tuas forças. Deus merece, Deus quer, Deus anseia ser honrado, amado com todas as nossas forças. É esse o tipo de amor que está sendo ordenado aqui no primeiro, no principal mandamento. É amar a Deus desta maneira, não apenas com cada área, mas cada compartimento totalmente devotado a Ele. Aí aqui eu faço uma pergunta desconcertante. E a pergunta é: quem de nós já ama o Senhor desta maneira? Quem de nós já ama o Senhor assim? Totalmente, completamente. Sem espaço para mais nada, nada que contrarie Deus, nada que entristeça Deus. Quem usa todas as suas forças, do acordar ao dormir, só para a glória de Deus. Quem ama o Senhor com todos os pensamentos que passam pela sua mente, todos. Quem ama a Deus com o mais profundo do seu ser, com o seu coração e com a sua alma. Não precisa ser muito honesto, não, para dizer, nenhum de nós. Não precisa ser muito íntegro, não, para dizer, para reconhecer que nenhum de nós já ama a Deus assim. Muitas vezes, amar a Deus nem um alvo é. Fazemos metas para 2020 e nem sequer colocamos na lista amar a Deus. É algo que esquecemos. Que dirá colocar no topo da lista em primeiro lugar? É emagrecer, é enriquecer, é fazer uma faculdade, é casar. Amar a Deus muitas vezes nem está na lista, que dirá em primeiro lugar. Nós esquecemos de ter isso como alvo e como alvo principal. E ainda tem gente que acha que merece ir para o céu. Por quê? Deus vai deixar entrar no céu aqueles que não o amam. Nada nos condena mais do que o principal mandamento. Nós não quebramos mandamentos quaisquer. Tem gente que acha que a Bíblia só manda não aparar a barba ou não cortar o cabelo parecido com índio. A Bíblia se importa com todas as áreas, das aparentemente mais supérfluas às mais importantes. E a mais importante de todas é esse mandamento aqui. Então, quando nós quebramos o mandamento de amar a Deus como Ele merece, nós não quebramos um mandamento qualquer. Nós quebramos simplesmente o nosso maior dever, aquilo que Deus mais merece de nós. E ainda achamos que podemos ir para o céu, que merecemos ir para o céu. Ainda achamos que estamos amando Deus como Ele merece. Como? Nada me humilha mais. Nada te humilha mais
do que olhar para esse versículo e dizer: eu não estou conseguindo fazer isso. Nosso orgulho deve ser quebrado. Se você se orgulha de algo que você faz para Deus, quando você estiver se orgulhando, vem para cá e diz: eita, eu pensei que estava fazendo muito. Estou fazendo é nada. Não estou amando Deus como Ele quer, não, como Ele merece, não, apesar de Ele ser o único Deus. A verdade é essa, irmãos. A notícia é triste. É de fazer chorar. Deveríamos estar chorando agora, de tristeza por nós mesmos. Mas tem boa notícia aqui. Louvado seja Deus. Tem boa notícia. E a boa notícia é que aquele que não foi amado, amou. Aquele que não foi amado como deveria ser amado, nos amou mais do que nós merecíamos. E a prova cabal desse amor foi Ele ter enviado o seu próprio Filho para pagar o preço pela nossa falta de amor. Jesus veio para pagar o preço pela nossa falta de amor a Ele. A boa notícia é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, inclusive do pecado maior, que é não amar a Ele. Essa é a boa notícia. Jesus veio para morrer por nós. Jesus veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Mas tem outra boa notícia. A outra boa notícia é que Ele não veio só para isso. Ele não veio apenas para nos substituir na cruz. Ele veio também para nos capacitar a amar a partir de agora. Nós não vamos dar desculpa. Nós não vamos ler esse versículo e dizer: não, eu não consigo, não. Jesus veio para nos capacitar a cumprir este mandamento. Cada dia mais e cada dia melhor. Pastor, como é que isso acontece? Primeiramente, quando nós ouvimos o ensino de Jesus, sobre amor, inclusive. É interessante que, quando perguntam a Jesus no Novo Testamento, qual o principal mandamento da lei? Jesus cita justamente este mandamento de Deuteronômio 6, 4 e 5. E ele ainda acrescenta: de todo o teu entendimento. Então Jesus, ele não diminuiu o padrão, ele elevou o padrão. Jesus continua dizendo: Deus merece ser amado assim. Então precisamos ouvir o conselho de Jesus. Mas não apenas isso. Nós precisamos receber o Espírito de Jesus. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações, sabe por quem? Pelo Espírito Santo. É por isso que hoje nós não temos mais desculpa para não amar, porque Deus já derramou abundantemente o amor em nossos corações. Deus nos capacita a amar a Ele e ao próximo, através do Espírito Santo que Ele colocou dentro de nós. Então, como é que Deus nos capacita a amar? Primeiro, ouvindo o seu ensino sobre amor. Ele fala bastante sobre isso. Ele enfatiza muito. Segundo, recebendo o seu Espírito, que nos capacita a amar. E terceiro, seguindo o seu exemplo. Jesus não apenas ensinou sobre amor, ele praticou o amor. Ele negou a si mesmo, ele tomou a sua cruz. E é isso que ele diz para mim e para você agora. Ele diz para tomarmos a sua cruz, negarmos a nós mesmos. Então eu pergunto: o que está precisando ser negado em você para que você ame mais a Deus? Vou repetir. O que está precisando ser negado
Você está precisando negar em você mesmo para conseguir amar a Deus mais, cada dia mais, como Ele merece. Talvez o que você está precisando negar em si mesmo seja um sentimento que não agrada a Deus. Talvez o sentimento de preguiça. Talvez o sentimento de ódio. Talvez o sentimento de raiva. Talvez o sentimento de orgulho. Qual sentimento está te impedindo de amar a Deus e que precisa ser negado? Às vezes, irmãos, é um simples convite do Espírito Santo para orar, sendo que você já está se preparando para dormir. Já aconteceu com você? Com sono, se preparando para dormir, vem o comando para orar. E ali que você vai negar ou não a si mesmo. Está vendo como muitas vezes é simples? É simples de entender, mas é complicado de praticar, se nós não quisermos. Será que o que está precisando ser negado em você é um pensamento, é uma ideia errada sobre Deus, sobre o mundo, sobre o futuro, sobre o amor de Deus, sobre a justiça de Deus? Pensamento que você não quer abandonar, você acha que é certo e Deus está dizendo não. Ontem à noite, na nossa oração de entrega da semana, eu li Provérbios 3. E Provérbios 3 enfatiza muito o não ser sábio aos próprios olhos. Não se estribar no próprio entendimento. E como nós fazemos isso, né? Deus diz, Deus indica um caminho e a gente acha que o nosso caminho é melhor. Deus mostra, é por aqui. Não, Senhor, agora o Senhor está errado. Eu acho que é por aqui. O Senhor vai ver como vai dar certo. Deus diz, não, meu filho, é por aqui. Aí nós nos estribamos, nós nos confiamos em nós mesmos, nos nossos pensamentos, não negamos o que estamos pensando. Negamos a Deus. Deixamos de amar a Ele e de colher boas consequências. Ou será que o que estamos precisando negar em nós mesmos é uma prática? É um hábito? É um costume de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Tem crente que acha que pode dizer isso. Não, eu sempre fui assim, eu sempre fui explosivo. Não, eu sempre fui assim, sempre disse na cara, sempre falei, nunca levei desaforo para casa, né? Aí está precisando negar a si mesmo para poder amar a Deus. Jesus nos deu o exemplo. E é assim que nós devemos seguir. Lembre, nosso texto começou dizendo ouça. E veja como é necessário continuar ouvindo. Escute. Ouça, lembre. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O resto é ilusão. Nós, quando nos fazemos de deuses, estamos nos iludindo. Porque de fato e de verdade só existe um. O único que merece é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, a consequência é que devemos amá-lo com todas as áreas do nosso ser e com cada área totalmente dedicada a Ele. Se não é assim que você tem amado, eu tenho certeza que não é. Aproveite esse momento para primeiro pedir perdão. Amar a Deus assim não é uma sugestão. Olha que legal. Olha como seria massa. Não, é um mandamento. Ame assim. Se nós não estamos conseguindo, é uma quebra, é uma desobediência, é pecado, desagrada a Deus. Precisamos pedir perdão. Talvez você está se achando tão bom, né? Tão virtuosa. Pois agora a palavra de Deus nos mostrou o que realmente nós somos. Mas tem boa notícia. Deus não desistiu de nós. Deus nos ama, pagou o preço pelo nosso pecado e ainda diz, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar a amar a mim cada vez mais
cada vez melhor. Você crê nisso? Você deseja isso? Então agora, se você fez uma lista de metas para 2020, vai lá e coloca lá, número 1, amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todas as minhas forças. 2021, não consegui em 2020, mas vou continuar tentando em 2021, em 2022, até que a gente vá ou que ele volte, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Amém, amém e amém. Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento nós invocamos o Teu nome. Nós pedimos a Tua misericórdia, Deus. Quem somos nós diante de Ti? Quem somos nós para dizer que somos dignos, quando na verdade não somos? E nenhum mandamento mostra isso, Senhor, talvez de forma tão clara como o primeiro, o principal mandamento, o grande mandamento da lei. Nós não temos conseguido Te amar assim. Agradecemos porque Jesus veio. Antes mesmo de pedirmos, Ele já havia vindo e já havia morrido em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. E não apenas isso, para nos ensinar a ser diferente de como nós éramos. Muito obrigado, Senhor, por nos capacitar. Nós ouvimos o Teu ensino, nós recebemos o Teu Espírito. E agora que já temos o Teu ensino e o Teu Espírito, queremos seguir o Teu exemplo. Hoje mesmo, Senhor, hoje mesmo, nós vamos lembrar de que existem coisas que precisamos negar em nós mesmos. Vontades, desejos, sentimentos, ações, costumes, seja lá o que for, práticas, pecados. Aquele que estávamos praticando, Senhor, hoje decidimos não praticar mais. Muito obrigado. Se há alguém aqui, Senhor, ouvindo esta palavra e que ainda não havia entregue a vida a Ti, agora entendeu que o propósito pelo qual ele ou ela existe é fazer isso. É todos os dias entregar a vida ao Senhor, no nome de quem nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Leste, lembra de algum louvor para a gente cantar? Acho que fortalece. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Logo após eu estarei encerrando. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Quero Te amar mais, Senhor. 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 Quero Te amar mais, Senhor.
É isso mesmo, quero te amar mais e mais, Senhor. Vamos orar, encerrando mais este culto, mais essa transmissão, na qual nós nos unimos em um só Espírito. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por este momento, que o Senhor, por esta ferramenta que o Senhor disponibilizou para cada um de nós, Pai. É o que temos e agradecemos pelo que temos. Abençoa este dia, Senhor, que este mandamento seja gravado em nosso coração. Sabemos que não podemos cumpri-lo sem o Senhor, mas nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco e vai nos ajudar, Senhor, a crescermos mais e mais. Abençoa este dia, as demais transmissões. Chegamos esta semana, Senhor, a Ti, nós consagramos a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor, que o amor do Pai, que a comunhão do Espírito permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Que Deus dê sabedoria a cada um de nós, que estejamos vivendo de forma agradável ao Senhor. Amém.